Salve, salve galera! Tudo bem? Bom, gente, nas discussões que nós estamos tendo aí, a gente já discutiu o processo de urbanização, já discutimos as fases do capitalismo, fizemos uma relação muito forte com a urbanização e a Revolução Industrial. E por falar em Revolução Industrial, hoje a gente ainda vai trabalhar sim Revolução Industrial, mas sobre uma outra ótica. Ao invés de nós construirmos apenas o contexto da primeira, eu vou apresentar a vocês mais duas. Nós vamos discutir hoje a primeira, a segunda e a terceira Revolução Industrial. Pois é, você deve estar aí pensando, nossa, professor Baglini, mas eu tenho mais duas revoluções industriais além daquela primeira? Sim, nós temos. Tanto que as revoluções industriais, elas representam muito bem o nascedouro do que nós vamos chamar de a indústria moderna, e isso é muito importante para vocês entenderem. Primeiro ponto, que a indústria moderna, a indústria pelo qual nós conhecemos hoje, ela é resultado, sobretudo, de um processo que ocorrera lá no século XVIII, um processo de transformações sociais, um processo de transformações técnicas e, sobretudo, transformações políticas. Pensando nisso, como eu sempre falo, vamos começar do começo. Vejamos, então, nós vamos discutir a primeira Revolução Industrial. Gente, a primeira Revolução Industrial vai ser caracterizada por um processo que vai correr todo o século XVIII por meio de inovações técnicas. A estas inovações técnicas fez com que a sociedade passasse a produzir de maneira muito grande até então. A sociedade não conseguia produzir vários e vários produtos numa relação de curto período de tempo, curto período de espaço. A partir da Revolução Industrial, isso se inverte. Tanto, amores, que no processo de desenvolvimento industrial que a gente já discutiu, este é o momento que vai rolar a transição da manufatura para a, tomem nota, maquinofatura. O próprio nome já constrói a essência. Agora, quem produz não é mais o homem apenas. Agora quem produz é o homem mais a máquina. Por isso, maquinofatura. Não preciso nem de falar que a proporção de produção que isso vai nos trazer é absurdo e por isso desta grande mudança. Muitos historiadores costumam comentar que a Revolução Industrial ela é um ponto de virada na sociedade. A Revolução Industrial pode ser comparada, por exemplo, ao que aconteceu lá na Revolução Agrícola, onde o homem ele deixa de ser nômade e se torna sedentário, tamanha proporção que a Revolução Industrial trouxe para toda a sociedade. Muito importante entender que o palco desta primeira Revolução Industrial inicialmente fora a Inglaterra. Mas não é por menos, tá, amores? Pois a Inglaterra, com o seu pensamento burguês, com o seu pensamento liberal, com o seu pensamento de produção, trouxe consigo toda a essência para que, anos mais tarde, estourasse a Revolução Industrial. E um dos fatores que vai favorecer para que a Inglaterra venha a ser o palco desta primeira Revolução Industrial, além do pensamento liberal, também foram as grandes navegações, ou seja, os tentáculos que a Inglaterra colocou no mundo inteiro, ou as várias colônias que a Inglaterra possuía no mundo. E a partir do momento que você tem várias colônias, você tem locais para pessoas consumirem e locais para explorar a matéria-prima. Então isso faz muito sentido para que viesse a ser a Inglaterra. Outro fator também que ela veio acumulando capital no seu período de expansão marítima comercial. Diferente, por exemplo, de Portugal e Espanha, que vinculavam uma estrutura apenas pela acumulação do ouro. E aí, isso tudo vai favorecer o comércio da Inglaterra. Claro que a natureza acabou sendo benéfica também com a Inglaterra, porque uma das principais fontes de energia utilizada na primeira Revolução Industrial fora o carvão mineral. Inclusive, a Inglaterra ela tem muitas reservas de carvão mineral, o que facilitou. Aliás, para alguns conceitos, as pessoas normalmente falam que a primeira Revolução Industrial é a entrada da máquina a vapor no sistema produtivo. A vapor. Se é a vapor, você precisa de uma fonte de energia para aquecer e movimentar a máquina. Qual era esta fonte de energia? O carvão, pelo qual a Inglaterra também tinha muitas reservas, o que uniu o útil ao agradável. Por falar em máquinas a vapor, eu vou dar uma destacada na criação das locomotivas
a vapor. Isso vai criar uma velocidade no comércio e uma condição de se levar produtos a lugares cada vez mais distantes e em grandes quantidades. Então a locomotiva a vapor também é um símbolo muito forte desta primeira revolução industrial. É claro que o contexto de urbanização nós já discutimos e já sabemos como isso tudo vai também aumentar o êxodo rural e o aumento do espaço urbano, beleza? Mas na aula de hoje nós estamos discutindo o evoluir, a evolução da indústria moderna, beleza? Saindo aí do século XVIII, século XIX, nós entramos no século XX. E com a entrada do século XX se inicia um processo de difusão industrial. As indústrias que outrora estavam ali concentradas na Europa, na França, basicamente ali na região da Europa Ocidental, começam a se difundir em vários lugares do mundo. A esta difusão industrial, nós vamos para um segundo momento das revoluções industriais. Nós, com esta difusão, vamos falar então da segunda revolução industrial. Dentre os países que as indústrias acabaram se instalando, vai ser muito importante para o contexto de estruturação da indústria enquanto caráter mundial. Vai ser os Estados Unidos. Nesse contexto dos Estados Unidos, na segunda revolução industrial, vem acompanhado de um aumento mais efetivo ainda da produção, tá bom? Um aumento mais efetivo. Por quê? Nesse contexto, vai começar a ser utilizado uma fonte de energia que hoje a gente não consegue mais sobreviver, não consegue mais ficar sem, que é o petróleo. É nesse contexto da segunda revolução industrial que o carvão, não que ele fica abandonado, mas ele deixa de protagonizar e dá espaço ao protagonismo do petróleo. Principalmente porque é na segunda revolução industrial que vai ser inventado o motor a combustão, o motor que é utilizado no carro. A indústria automobilística tem um papel muito importante para a segunda revolução industrial. E um dos elementos que vai representar muito bem a indústria automobilística durante a segunda revolução industrial vai ser o Fordismo, um sistema produtivo em linha de produção. Lindos! Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, a gente vai discutir isso nas próximas aulas, mas é bom você já começar a se antenar nesse papel da segunda revolução industrial. E muito importante, para cada revolução industrial ocorre sim um aumento do sistema produtivo. Isso é importante ficar claro para você. Beleza? E aí, segunda revolução industrial, ela vai passar pelas guerras, né? E aí a gente chega na terceira e quase última revolução industrial, e no final da aula eu comento porque é quase última. A terceira revolução industrial, ela é marcada por ser uma revolução técnica científica. Isso é muito, muito, muito importante. Por quê? É uma revolução e uma nova maneira de pensar. Pois é na terceira revolução industrial, que vai começar em meados da década de 70 e aí corre para os dias atuais, que isto daqui, a informática, as relações informacionais, correto? A internet, o computador começa a ganhar forma. É neste contexto que sistemas produtivos vinculados ao robô começa a ganhar forma. E aí o aumento produtivo é estratosférico. Volto a falar. O aumento da produção na primeira foi grande? Sim. O aumento da produção na segunda foi grande, principalmente com a linha de produção? Sim. E o aumento da produção na terceira foi muito maior e está sendo muito maior do que a primeira e a segunda revolução industrial. A terceira revolução industrial, ela é caracterizada pela grande velocidade e expansão da produção a nível mundial. Quando nós estávamos discutindo aquelas relações de cidade global, de redes urbanas, de hierarquia urbana, aquele contexto se encaixa perfeitamente aqui. E aí, é claro que a gente também tem que entender quais são as consequências desse processo de modernização da indústria, principalmente o desemprego. Ah, professor Baglini, mas desde que ocorrera o desenvolvimento industrial vem acontecendo o desemprego. Sim, você está certo. Entretanto, a Revolução Industrial
já dado a uma consolidação do espaço urbano, ela evidenciou o desemprego. Pois conforme o tempo vai passando e as relações tecnológicas vão aflorando, pessoas começam a ficar desempregadas, literalmente pessoas sendo substituídas por máquinas. Então muitos trabalhos que outrora eram meramente braçais, hoje um computador realiza, hoje um robô realiza, hoje algum aplicativo realiza. Por exemplo, olha que relação mais louca que nós estamos tendo nesse exato momento. Eu estou dando aula para vocês por um vídeo, resultado de uma terceira revolução industrial. Lembra que eu comentei que a terceira é quase o fim, quase o último processo, mas não o último? Por quê? A gente está entrando num que nós chamamos, alguns estudiosos, de quarta revolução industrial. Que essa revolução industrial totalmente vinculada, totalmente estruturada pela relação da informática, pela relação do aplicativo, pela relação dos programas, o que vai inevitavelmente escancarar mais ainda o processo urbano que o mundo sempre passara. Grandes mestres, aqui eu tentei representar para vocês a indústria, que fique muito claro que este desenho tradicional da indústria hoje não representa muito bem o que é a terceira revolução industrial. Na verdade, a terceira revolução industrial é isso que nós estamos tendo. Essa relação de produção e de consumo à distância, sem necessariamente um espaço físico, mas sim dentro de um contexto de um espaço virtual. Beleza? Muito obrigado, galera. Vou dar uma afastadinha aqui. Olha só, bonitão. Tira um print da tela, né? Porque nós temos muitas informações. E aí você vai registrando no caderno, bonitinho, montando os mapas conceituais que vocês sabem muito bem fazer. Outra coisa, é uma segunda dica, e essa sempre dá certo. Estudar por vídeo é totalmente diferente do que estudar presencialmente. Totalmente diferente, é uma outra vibe. E aí o que vocês devem fazer? O ideal é sempre assistir 2 vezes o vídeo. Você assiste a primeira vez de maneira bem corrida, sabe? Tranquilão, de boa. E a segunda você assiste realizando as anotações. Então a primeira é a apresentação e a segunda vez que você assiste o vídeo é uma espécie de aprofundamento. Tudo bem, galera? Gente, vamos juntos até o final. Muito obrigado. Agradeço demais a companhia de vocês. Mesmo à distância, continuamos próximos, tá bom? Um grande abraço e lembre-se, juntos somos mais fortes. Valeu!